Dê uma olhada neste mapa da Polônia. É de algumas semanas atrás e cada cor nos mostra onde um dos dois partidos venceu na última eleição. O interessante é que as diferenças não estão onde geralmente estão. Claro, a típica diferença entre rural e urbano existe. Rural é uma palavra difícil de dizer, hein? Porém, a outra chave. Uma que segue quase exatamente a antiga fronteira imperial que uma vez dividiu as terras polonesas dentro do Império Alemão para aquelas sob o controle da Rússia e Áustria. Isso não é um caso único na Polônia. A Europa, com sua história de milênios, tem muitos desses. Para usar outro exemplo quase idêntico, a Romênia recentemente teve sua eleição presidencial e a divisão do partido segue mais uma vez a antiga fronteira do Império Austro-Húngaro. O Muro de Berlim da Alemanha caiu décadas atrás, mas a divisão leste-oeste ainda é evidente, não apenas nos resultados eleitorais, mas em uma tonelada de indicadores econômicos e sociais. Então, neste vídeo, vamos descobrir alguns desses exemplos de fronteiras fantasmas na Europa. Primeiramente, você sabe o que é uma fronteira fantasma? Qual a definição disso? Uma fronteira fantasma, ou Phantomgrenze em alemão, é como uma linha invisível deixada por uma antiga fronteira política que não existe mais, mas ainda molda como as pessoas vivem, votam ou pensam de ambos os lados. A origem alemã do nome faz sentido porque é muito evidente lá, tanto com a divisão leste-oeste no país, quanto dentro de Berlim. O mapa dos bondes da cidade mostra que eles existem apenas no leste, pois o oeste substituiu suas linhas por ônibus. Uma imagem de satélite da cidade à noite também mostra a diferença entre os tipos de luzes de rua que foram usadas e ainda duram até hoje, com o leste usando mais luzes amarelas e o oeste mais brancas. Embora esses países ou regiões agora estejam unidos no papel, você ainda pode identificar o local onde essas antigas linhas divisórias costumavam estar. Nem toda antiga fronteira vira fantasma. É mais provável quando a fronteira existiu por muito tempo, era difícil de atravessar, terminou recentemente ou separava lugares administrados de maneiras muito diferentes. Vamos abordar 5 exemplos que acredito cobrirem todas as bases para esses casos. Vamos olhar para a Polônia, Romênia, Alemanha, Itália e Bélgica. A Polônia é o exemplo perfeito para fronteiras fantasmas. O resultado das eleições polonesas é tão icônico que provavelmente seria possível traçá-los sem conhecer a história e ainda assim acabar desenhando acidentalmente os contornos dos impérios do século XIX que costumavam controlá-la. Segue um curso intensivo de história. Entre o final do século XVIII e a Primeira Guerra Mundial, a Polônia não existia como um estado. Em vez disso, foi dividida 3 vezes por seus vizinhos famintos. Um deles, na verdade, é a Hungria, porque era Áustria-Hungria. Os outros 2 eram a Rússia e depois a Prússia, mais tarde, a Alemanha. Cada parte foi absorvida em seu respectivo império e governada de acordo por mais de um século. É muito tempo para instituições, sistemas de educação, estruturas religiosas e até serviços postais deixarem sua marca. Mesmo após a reunificação e décadas como um país novamente, os padrões de votação na Polônia moderna ainda refletem as antigas divisões imperiais. A antiga zona galega austríaca no sul tende a apoiar partidos mais centristas, a zona russa no leste inclina-se para o conservadorismo e mais tradicionalista, e a zona prussiana ou alemã no oeste parece ser mais pró-europeia e liberal. É como se as pessoas ainda pensassem subconscientemente que estão vivendo sob diferentes impérios. É estranho e meio impressionante. É um lembrete de que as culturas políticas não se reiniciam apenas porque alguém redesenha as linhas, mesmo que tenham se passado 100 anos. A Romênia tem uma história semelhante. Ela também foi historicamente dividida entre impérios. A região leste da Moldávia e a região sul da Valáquia estiveram sob influência otomana por séculos, depois se tornaram independentes, enquanto a Transilvânia pertencia aos vampiros. Não, era o Império Austro-Húngaro. Essas áreas só foram unidas na Romênia moderna em etapas, culminando no início do século XX, mas culturalmente e institucionalmente elas vieram de lugares muito diferentes. Atualmente, essas diferenças persistem em certa medida. Estou derretendo um pouco por causa do calor. Em eleições nacionais, as preferências de voto ainda tendem a seguir as linhas das antigas divisões imperiais. A Transilvânia, com seu legado austro-húngaro de governança local e infraestrutura mais robustas, frequentemente se inclina para partidos liberais, reformistas ou pró-europeus. Afinal, uma boa quantidade de húngaros étnicos ainda vive lá hoje.
Enquanto isso, Moldávia e Valáquia, moldadas por diferentes trajetórias históricas e desafios socioeconômicos duradouros, tendem a votar em candidatos mais conservadores e populistas. E a divisão não é apenas política. Isso transparece na postura anti-corrupção, na confiança nas instituições públicas e até na visão que as pessoas têm do próprio Estado. As pessoas na Transilvânia tendem a esperar mais do governo porque, historicamente, estão acostumadas a, ter um que funcione. Em contraste, no leste, as expectativas são menores e o ceticismo em relação à política é mais profundo. O fantasma dos impérios ainda pode ser sentido de outras formas, como na arquitetura ou na qualidade das estradas. Portanto, se em sua próxima viagem de carro pela Romênia as estradas repentinamente melhorarem ou piorarem, não culpe seu sistema de posicionamento global. Você pode culpar os Habsburgos ou os otomanos. E então chegamos à origem da palavra, que é a Alemanha. O Muro de Berlim caiu em 1989, a Alemanha foi reunificada em 1990, mas a divisão entre leste e oeste ainda é visível em indicadores econômicos, preferências políticas e taxas de natalidade. Por mais de 40 anos, a Alemanha Oriental foi um estado socialista sob influência soviética, enquanto o Ocidente era uma democracia capitalista alinhada com o Ocidente. Essas diferenças ideológicas moldavam sistemas que impactavam a educação, o trabalho, as viagens e até mesmo as marcas de chocolate disponíveis para compra. Um fato curioso, os alemães orientais foram privados de comer Kinder. Isso deve deixar algum tipo de cicatriz psicológica. Mesmo após 3 décadas, os salários permanecem mais baixos no leste. A infraestrutura foi modernizada, mas o desenvolvimento econômico está atrasado. Muitos jovens e imigrantes se mudam para o oeste em busca de melhores perspectivas de emprego, pois é onde estão as oportunidades de trabalho. Nas eleições, a divisão política fica evidente. Partidos populistas de direita têm desempenho um pouco ou até muito melhor no leste, enquanto partidos centristas tradicionais e de esquerda dominam o oeste. Parte disso é geracional e pode desaparecer com o tempo, mas por enquanto o fantasma do Muro de Berlim ainda paira grande sem precisar estar fisicamente lá. E então passamos para a Itália, que é um incrível caso de divisão interna que não aparece como uma fronteira na maioria dos mapas modernos, mas que poderia muito bem ser uma. Desde que a Itália foi unificada no século XIX, existe uma divisão persistente entre o norte e o sul. É interessante porque não havia um norte e um sul antes. Eram um grande número de estados diferentes, mas os do norte eram semelhantes entre si e... assim como os do sul. O norte industrializou-se rapidamente, tornando-se mais rico, urbanizado e economicamente integrado com a Europa Central. Mas o sul, historicamente mais rural e agrícola, ficou para trás, e apesar de muitos investimentos, essa divisão realmente não se fechou. Alguns chamam o norte de outro país. Há partidos que historicamente defendem a independência do norte e a secessão do resto da Itália. As fronteiras fantasma refletem-se no produto interno bruto per capita, desemprego, infraestrutura e, evidentemente, no comportamento eleitoral. Então, mesmo que a Itália seja um dos países mais romantizados da Europa, talvez porque todos nós somos grandes fãs de sua comida, internamente é mais como um casamento tenso onde cada parceiro tem uma ideia muito diferente do que é para o jantar. E então temos a Bélgica, o único país onde um impasse político durou por 541 dias. A Bélgica é um estado federal com 3 regiões oficialmente: Flandres, holandês, Valônia, francês e Bruxelas. A divisão linguística e cultural remonta a muito tempo. Não é apenas uma fronteira fantasma, é quase como uma real. Isso provavelmente ocorre porque a Bélgica foi fundada apenas em 1830, sendo um país relativamente novo. Anteriormente, o território pertencia aos Países Baixos do Sul, sendo parcialmente domínio Habsburgo e até governado diretamente pelos holandeses por um período. É um país tão recente que as divisões históricas anteriores ainda estão lá. Política, mídia, educação e até times esportivos são frequentemente divididos por barreiras linguísticas. Na Valônia, alguns desejam se unir à França, enquanto na Flandres, alguns buscam independência ou união com a Holanda. É apenas uma divisão drástica entre os dois países, por causa dessas antigas fronteiras culturais medievais. Então essas são algumas das fronteiras fantasmas da Europa e como elas ainda afetam o continente e seus países hoje. Isso nos lembra que a geografia é mais do que espaço físico. A história molda como as pessoas vivem, pensam, votam. Quando as fronteiras se movem ou desaparecem, elas não levam tudo consigo. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever. Eu realmente quero alcançar 900 mil inscritos e estamos quase lá. Você pode ser aquele que faz esse número aumentar? Obrigado por assistir. Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.